Fala pessoal, tá acontecendo uma coisa que precisamos ficar muito atentos, pois as estruturas golpistas deste país ainda estão de pé. A falida Operação Lava Jato resolveu voltar da sepultura para manipular e induzir novamente o povo brasileiro ao erro com a ajuda da Rede Globo de televisão. Um verdadeiro absurdo. Todo mundo sabe que a Globo teve um papel decisivo na derrubada da presidente eleita de forma democrática, Dilma Rousseff, e na prisão política do presidente Lula no ano de 2018, e abrindo assim o caminho para a vitória de Bolsonaro e todo o desastre que ele provocou no país. Muitas pessoas têm a memória curta nesse país e nós temos que ficar lembrando o tempo todo para não deixar acontecer novamente. A Globo resolveu usar um relatório inconsistente da Transparência Internacional para atacar o governo Lula e também o Poder Judiciário, incluindo os tribunais superiores, com a ONG dizendo que esses tribunais são montados a partir de negociatas. A ONG Transparência Internacional também distorce a lei brasileira e a Constituição ao atacar a escolha do Procurador-Geral da República, Gonê, que não partiu de uma lista tríplice. Agora atenção, porque estas informações vocês só irão ouvir aqui. Um grande problema da lista tríplice é que o órgão, o Ministério Público Federal, forma conluios conforme suas inclinações políticas. Todo procurador, todo promotor de justiça do seu estado tem uma visão política de mundo. Eles têm um viés político. Eles não são máquinas, nem robôs neutros que estão ali trabalhando. Eles podem tentar assim parecer, mas não são isentos de suas inclinações pessoais ao defender um ou outro ponto de vista. E tem mais uma pegadinha aqui. Depois as pessoas perguntam os motivos do país não estar mudando, mas esses pontos devem ser entendidos. Não adianta o povo votar em presidente da República ou seja lá o que for, se existem órgãos no país que agem sem poderem ser moldados pela vontade popular, como o Judiciário e o Ministério Público. Eu não estou falando aqui de interferência ou de aparelhamento das instituições, mas da visão de mundo e a inclinação desses órgãos para o atendimento dos anseios populares, tudo dentro das regras da Constituição. O que a Globo pretende fazer é colocar os lavajatistas no poder novamente, alegando falsamente que um ambiente contaminado por negociatas tem custo enorme para a reputação brasileira e que isto afasta empresas e investidores sérios do país. Na boa, o que afasta investidores é a destruição das empresas que foi causada pela Lava Jato no país. A Lava Jato destruiu as empresas, destruiu as empreiteiras naquele tempo, deixando milhares de pessoas desempregadas. Já a Transparência Internacional não apenas pretendia receber partes dos recursos que seriam desviados por uma fundação que o ex-deputado federal Deltan Dallagnol pretendia criar, como também se envolveu em diversas oportunidades comerciais criadas pela Lava Jato. E esta fundação era uma fundação ilegal e que, sem nenhum amparo na lei, foi barrada pelo judiciário. Então, que moral uma organização internacional tem para falar de corrupção se receberia recursos de uma fundação feita fora da legalidade? Eu mesmo respondo, tem zero credibilidade. E o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, reagiu ao relatório e escreveu o seguinte, abre aspas, um índice baseado em percepções precisa ser visto com cautela. A questão exige exames mais aprofundados, a fim de evitar conclusões precipitadas. Fecha aspas.
O Gilmar Mendes também deu um RT em uma postagem que mostrava os retrocessos do governo Bolsonaro feitos pela própria Transparência Internacional. Entre esses retrocessos estavam esquema de macrocorrupção no Ministério da Saúde, ataques recorrentes às instituições democráticas e discurso de ódio contra jornalistas, múltiplos escândalos, desvios de recursos públicos destinados à resposta à crise humanitária da Covid-19, ingerência sobre órgãos de controle para blindagem própria de familiares e aliados, ingerência política sobre órgãos como a Polícia Federal e o Sistema Brasileiro de Inteligência, desmonte de mecanismos de participação, retrocesso na transparência e acesso à informação pública. Parece que Globo e a Transparência Internacional já estão com saudades do Bolsonaro, ou melhor, já estão sonhando com Sérgio Moro no poder ou qualquer coisa que se pareça com aquilo. Não vão ter. Nós não estamos mais em 2013. Parabéns ao ministro Gilmar Mendes e você pode deixar aqui embaixo um fora bem grande para a Transparência Internacional. Agora vamos falar de mais um bolsonarista condenado. Um juiz da 7ª Vara do Trabalho de Florianópolis condenou as lojas Havan e Luciano Hang a pagar mais de 85 milhões por coagir funcionários a votarem em Bolsonaro. A decisão foi uma resposta ao Ministério Público do Trabalho, que acusou Hang de envolver obrigatoriamente empregados em campanhas políticas e ameaçar dispensá-los caso o Fernando Haddad ganhasse as eleições. Que brincadeira cara, hein? Eu nem vi ele xingando, porque o Alexandre de Moraes bloqueou as redes sociais dele há um tempo atrás. Tem um vídeo dele que ele chegou a dizer, abre aspas, conto com cada um de vocês dia 7 de outubro, vote 17. Bolsonaro para nós mudarmos o Brasil, fecha aspas. A justiça usou isso como prova e classificou as ações de Luciano Hang como, abre aspas, voto de cabresto moderno, fecha aspas. A sentença, pessoal, deixa uma grande lição, né? E funciona também como um aviso para outros que tem por aí. Se é que eles conseguirão aprender alguma lição, né? Mas, de qualquer forma, reforça a gravidade de se tentar influenciar politicamente empregados e também destaca a importância da autonomia do voto. Pessoal, o link da minha página está no primeiro comentário fixado aqui. Dê uma passadinha lá para ajudar no engajamento também. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima e fui!